Olá a todos, meu nome é Renan, você está no canal Ponto de Acumulação e este é mais um vídeo da nossa série de Cálculo Diferencial e Integral com Python. Nessa série nós estamos utilizando Python para calcular limites, derivadas e agora nesse vídeo calcularemos as integrais. Mas antes de partirmos para a implementação, vamos revisar rapidamente a teoria por trás das integrais, no caso, as integrais definidas, certo? Então, a ideia toda do cálculo integral, pelo menos a ideia básica, a ideia inicial, é a gente, de alguma forma, calcular a área que está por debaixo de uma curva, na verdade, a área sob a curva. Como assim? Temos aqui o gráfico de uma função, certo? Uma função f, e obviamente abaixo desse gráfico existe a área que está compreendida entre o gráfico da curva, certo? E o eixo x. E a ideia toda do cálculo integral é a gente achar uma maneira de calcular, expressar o valor dessa área em termos da função, certo? E também do intervalo aqui onde ela está definida, ou mais precisamente do intervalo em que a gente deseja calcular a área, certo? E qual foi o pulo do gato aqui? A ideia toda é a gente calcular a área de pequenos retângulos, certo? E fazer esses retângulos cada vez menores. E como isso é feito? Bom, a gente, no caso, temos uma função que está definindo o intervalo AB, certo? Ou seja, aqui temos aqui o ponto A, aqui o ponto B, e a ideia é a gente pegar esse intervalo e particionar, ou seja, vamos dividir, seccionar esse intervalo em pedaços menores, certo? Não necessariamente do mesmo tamanho, mas para facilitar aqui o entendimento e também a implementação logo em seguida, a gente vai supor que é do mesmo tamanho, certo? Um tamanhozinho ΔX, então a gente escolhe um tamanho ΔX, certo? No qual a gente vai segmentar esse intervalo. Então vamos dividir todo esse intervalo aqui em pedaços pequenos de tamanho ΔX, certo? Então vamos ter esses pontos, o x0 aqui que é o A, o x1, o x2, blá blá, até aqui o xn, que no caso aqui é o x7. Então vamos dividir aqui nessa figura em 7 pedaços, que vão formar a base dos retângulos. E as alturas dos retângulos vão ser dadas exatamente pelo valor da função nesses extremos desses intervalozinhos pequenos que a gente dividir o intervalo. Então aqui a gente vai ter o f de x0, vai ser a primeira altura. Então o primeiro retângulo vai ter essa base de tamanho ΔX, certo? E altura f de x0, perdão, certo? O próximo retângulo vai ter novamente a base ΔX, certo? E altura f de x1. O próximo, base ΔX, altura f de x2 e assim por diante, certo? Até a gente chegar aqui no último retângulo, que vai ter base ΔX, e nesse exemplo aqui, altura f de x6. Tendo esses retângulos, a gente calcula as áreas desses retângulos, usando a fórmula bem conhecida, base vezes altura, certo? E a gente vê que temos uma aproximação mais ou menos ok da área da curva, da área abaixo da curva, pela área de todos esses retângulos somadas, certo? Obviamente que não vai dar aqui um valor exato, certo? Aqui, por exemplo, esse retângulo passou, esse retângulo aqui não ficou tão alto quanto a função, nem esse que já passou um pouquinho, esse aqui passou mais ainda, certo? Mas a ideia é que quanto menor for esse ΔX, certo? Esse tamanho da base que a gente está pegando, mais precisos vão ser esses retângulos, certo? E a ideia é que quando a gente faça um limite, certo? Olha a noção de limite aparecendo novamente. A ideia é que quando a gente faça o limite desse ΔX para zero, a gente espera que a área de todos esses retângulos somados se aproxime cada vez mais da área real que está abaixo da curva. Essa é a ideia. Então, isso aqui a gente chama de soma de rima, né? Vamos ver aqui mais formalmente. Então, a soma de rima é exatamente essa soma, que vai somar do n0 aqui até o n grande. Nesse exemplo aqui, o n grande é 7, certo? Vamos pegar a função aplicada no ponto 0 vezes ΔX, certo? Ou seja, estamos de fato aqui pegando a área dos retângulos, certo? Que é como eu expliquei.
base, o Δx, altura, que no caso é o f do xn, certo? E aí foi o que eu falei, quanto menor for esse Δx, quanto mais próximo ele for para zero, mais o valor dessa soma vai se aproximar, ou a gente espera que se aproxime da área sobre o gráfico, né? E é assim que a gente chega à noção de integral definida, que é justamente tudo isso que a gente acabou de falar, expressa matematicamente. Então a integral de a até b dessa função f de x dx, certo? Lembrando que a gente tem que estar definindo no intervalo AB, certo? É justamente essa soma, a soma de Riemann, certo? Quando a gente, tomando o limite com o delta do x vai para zero. E aí, esse limite não é tão óbvio quanto parece, certo? Não é exatamente o mesmo limite da definição que a gente viu em alguns vídeos atrás, certo? Isso aqui envolve a questão de pegar o limite, limite sup, calcular integrais inferiores e superiores. Mas a gente não vai entrar em detalhes disso, porque, como eu disse, isso não é um curso de cálculo, muito menos um curso de análise. A gente está só revisando aqui alguns conceitos para depois implementar em Python. Então, a observação-chave, já escrevi errado aqui, observação-chave, foi o que eu disse, quando a gente toma esse Δx suficientemente pequeno, certo? Então a soma de Riemann vai estar suficientemente próxima do valor da integral, certo? Caso, obviamente, essa soma convirja, certo? Se não convergir, então a integral não existe, certo? E como falei, essa soma finita é fácil de implementar em Python. Então é muito fácil a gente pegar uma função, avaliar um ponto, faz essa soma aqui, que é uma soma finita, vai ser uma soma com vários termos, mas vai ser finita. Então isso aqui para implementar em qualquer linguagem de programação é bem simples. Bom, estamos aqui de volta à tela do VS Code, certo? Eu atualizei aqui o arquivo readme do nosso projetinho, certo? Eu incluí aqui as integrais que a gente vai usar para testar a nossa implementação, certo? Que, assim como nos vídeos anteriores, a gente vai implementar usando o TDD, ou seja, primeiro vamos fazer os testes e depois a implementação. E aqui no arquivo readme tem a descrição das integrais que a gente vai usar nos testes, certo? Então, são integrais bem simples, né? Temos aqui a integral da função de identidade, uma função quadrática aqui, nesses intervalos, uma função ímpar em intervalo simétrico, certo? Isso aqui é conhecido que dá zero, integral de função ímpar em intervalo simétrico, integral do cosseno, integral da função exponencial. Então, tudo isso aqui são integrais clássicas e simples. Eu convido vocês a revisitar, reviver o cálculo e as suas aulas de cálculo e tentar resolver essas integrais na mão, para ver se realmente está batendo aqui com os valores, mas eu chequei e está tudo ok. Pois muito bem, eu já implementei aqui os testes, na verdade eu copiei e colei do outro repositório que eu já fiz essa implementação, certo? E aí, como nos testes anteriores, a gente estabelece aqui uma tolerância, né, que nunca vai dar igual exatamente ao valor que a gente espera, certo? Então a gente define uma certa tolerância para que o valor que a gente calcula na integral e o valor esperado esteja no máximo a esse valor aqui de todo, a diferença seja no máximo isso, certo? Em valor absoluto, certo? E aqui eu implementei os testes exatamente daquelas funções que a gente viu lá no arquivo readme. E aí o que a gente pode fazer é rodar os testes como estão agora. Obviamente que esses testes envolvendo as integrais vão falhar porque a gente não implementou nada ainda, né? Então, rodando aqui os testes, vemos aqui que 26 passaram, que são os testes referentes aos limites e às derivadas, e os testes envolvendo integrais falharam porque a gente não implementou ainda a função complete integral, nem muito menos importou aqui nesse arquivo, certo? Então vamos partir para a implementação. Pois bem, então vamos começar aqui a implementação, e aí eu vou começar a implementação aqui com a função auxiliar, certo? Que não é a função que vai calcular de fato aí na integral, mas é a função que vai calcular o valor de uma função no ponto. Eu fico meio confuso aqui, vamos... Function interval. Eu explico. Ou seja, isso aqui é uma função que vai receber aqui nossa função, um queryable, certo? Vai receber um intervalo, que é uma tupla de int, de floats. Ou seja, o nosso intervalo aqui é AB, né? O primeiro elemento é o A, o segundo é o B, certo? E vai receber um step,
que é um float. O que essa função vai fazer? Ela vai receber uma função, certo? Um callable, que vai representar a nossa função real, certo? E a gente quer calcular todos os valores dessa função nesse intervalo. Ou seja, a gente vai retornar um vetor com os valores dessa função calculados nesse intervalo. Só que, obviamente, são infinitos pontos no intervalo, a gente não pode fazer isso. A gente vai calcular essa função apenas em uma lista finita de pontos, certo? Começando pelo primeiro ponto aqui do intervalo, que seria o x0, o a, certo? E aí a gente vai dando passos de tamanho step, certo? Então, no próximo ponto vai ser o a mais step, o próximo vai ser a mais 2 step, o próximo vai ser a mais 3 step. Então, basicamente o que a gente está fazendo é o que a gente viu lá na figura, quando a gente estava vendo as notas de aula, né? A gente está calculando a função no ponto x0, depois a gente dá um passo, vai para o ponto x1, calcula a função no ponto x1, dá um outro passo, calcula a função no ponto x2 e assim por diante. Certo? E a gente vai armazenando todos esses valores em uma lista que depois a gente vai retornar. Na verdade, não uma lista exatamente, mas vai ser um array do NumPy. Certo? Então, vou chamar aqui chamado split. Vou pegar aqui o tamanho do intervalo, dividir pelo step, certo? Chamar isso aqui de num. Isso aqui vai ser o número de amostras que a gente vai querer, certo? E aí a gente vai então pegar aqui o x-values, certo? Tem que importar aqui o NumPy, né? Import NumPy smp, certo? E aqui o x-values vai ser exatamente NumPy.namespace. O que esse namespace faz? Certo? Ele é uma função que a gente vai dar o start é um intervalo no ponto 0, a gente dá o end, o stop aqui, né, que é um intervalo, ponto 1. Então ele vai criar uma lista, de valores entre o start e o end, certo? De também, exatamente da maneira como eu expliquei, né? Dando saltos de tamanho fixo entre esses caras, certo? Mas ele não recebe o step aqui como parâmetro, ele recebe na verdade o número de pontos que a gente quer calcular. Então por isso que a gente calculou aqui o número de pontos. O num aqui é o num, certo? Ou seja, o que ele vai pegar, o que ele vai fazer é dividir esse intervalozinho aqui, né, entre o start e o end, numa quantidade que é a quantidade que a gente calculou aqui, que é esse num, certo? E na prática vai ser a menos de pequenos erros de arredondamento, certo? E se o step for muito pequeno também, na prática vai ser isso que eu falei, né? Que a gente vai calcula no x0, dá um passo de tamanho step, calcula no ponto x1, dá um passo de tamanho step, vai para o ponto x2 e vai fazendo isso, né? Na prática vai ser isso. Vamos aqui vetorizar essa função vvec, vai ser um pi do vectorize nossa função, certo? Isso aqui é só para facilitar aqui o cálculo. E aqui o nosso y-values, vai ser exatamente o vvec, avaliado aqui no x-values. E aí que isso que está fazendo é exatamente, eu não estou gostando disso aqui, deixa eu vvec, ficou melhor, certo? E o que ele está fazendo é exatamente isso, ele está avaliando essa função func em cada um desses valores que estão armazenados aqui nesse array chamado x-values. E aí ele está armazenando os resultados desse cálculo nesse array y-values, certo? E aí eu retorno y-values. Certo? Então, talvez esteja ficando um pouco confuso, espero que não, mas é basicamente isso. Eu estou dividindo esse intervalo, certo? Em pequenos intervalinhos e estou calculando o valor dessa função nos extremos desse intervalo. É exatamente isso que eu estou fazendo. E aí, vamos definir aqui a nossa função, né? Deixa eu pegar aqui o nome exato dela, compute integral, certo? Então, pode ser. Então, vou função callable, um interval, normalmente vai ser um tuplo. Eu vou copiar e colar aqui mais rápido. Um step
float. Aqui eu vou definir um valor default de 1 a menos 6. Acho que... Aí também não pode botar um step muito pequeno, porque aí ele vai dividir o intervalo em muitos pontos, e aí pode ser que o cálculo fique muito lento, mesmo sendo aqui com um NumPy, né? Então acho que 1 a menos 6, 1 a menos 5 já está de bom tamanho, né? Então o que a gente vai fazer aqui para calcular essa integral? A gente vai calcular o valor da função. E aí a gente vai usar a função que a gente acabou de calcular, né? Que é o put function intervalo, né? O func e o intervalo é o intervalo. E o step também, né? Step. Né? Eu gosto de nomear bem direitinho aqui os parâmetros, que vai que a gente muda depois o nome, certo? E eu gosto também de formatar aqui para ficar bonitinho. Ok. Então, isso aqui é o valor das funções. São os valores, como eu disse, são os valores daqueles f. É o f de x0, o f de x1, o f de x2, etc, etc, até o f de xn, certo? E aí a gente quer multiplicar isso, cada um desses valores do f de xi, pelo delta, certo? Pelo aquele delta x. E esse delta x vai ser exatamente o mesmo valor do step aqui que a gente está pegando, certo? Porque lembra que o que a gente faz é isso, né? A gente divide o intervalo assim, em pequenos intervalos menores, bem pequenos, calcula a altura usando a função f, e a base do nosso retângulo é exatamente o delta, né? Eu poderia chamar isso aqui até de delta, né? Mas eu não vou mudar, porque eu vou ter que mudar o número aqui nos testes. Então vou deixar assim mesmo, certo? Então, no final das contas, que a gente vai retornar o teu integral válido. Vai ser uma soma aqui do NumPy. Eu poderia usar uma soma normal, poderia, mas aí a soma do NumPy é muito mais rápida, né? Então qual é o array que a gente vai pegar? É o y velho. Mas aí ele vai, se eu fizer só isso, ele vai somar só os f's, né? Eu quero multiplicar, ou seja, ele ia somar o f de x0, mais o f de x1, mais o f de x2, etc, etc. Mas não quero que ele faça soma, eu quero que ele faça f de x1, x0, vezes o delta, né? Mais f de x1 vezes delta, mais blá blá. Então, esse vezes delta aqui é vezes o step, né? Que o nosso step aqui é o nosso delta. Certo? Aí agora sim ele vai fazer a soma que a gente quer. E é isso. Então, basicamente, essa é a implementação. Se eu não fiz nada de errado, deve funcionar. Então, vamos rodar aqui os testes. Os testes falharam, porque, obviamente, eu esqueci de importar aqui a função. Eu sempre faço isso, sempre esqueço de importar a função. Vamos rodar novamente. Um pequeno erro aqui, né? Não pode ser interpretado como... Tá, vamos ver o que é esse erro aqui. Clean space. Provavelmente deve ser algo... cadê? Esse aqui tem que estar... Eu tenho que pegar um inteiro, né? Esse número tem que ser um inteiro. Então, acho que é isso que ele está reclamando. E agora a gente pode rodar novamente os testes, né? Então, vocês veem que os testes de derivada já terminaram, foram bem rápidos, né? Você deve lembrar que roda rápido. Mas o de integral aqui, ele está indo bem devagar, né? Porque foi aquilo que eu falei, né? O cálculo aqui de integral, ele é custoso, certo? Você tem que dividir o intervalo em muitos pontos, calcular a função em cada um desses pontos, certo? E depois ainda pegar esse array com todos esses valores das funções, calcular em todos esses pontos, multiplicar pelo delta lá, que é o step, certo? Somar tudo, então é realmente muito custoso. Já terminou aqui, certo? Todos os testes passaram, então a nossa implementação foi bem sucedida. Então é isso, né, pessoal? Esse foi o vídeo, encerramos aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist em que a gente calculou, a gente usou o Python para
calcular as coisas do cálculo, né? Limites, derivadas integrais, certo? Lembrando que a gente também não fez tudo, certo? Isso aqui é só apenas uma brincadeira, mas, por exemplo, uma coisa que a gente não fez, e que eu já comentei antes, foi a questão dos limites infinitos, né? Na verdade, limites envolvendo o infinito. Limites quando x vai para o infinito e também quando o valor do limite é um infinito, certo? Mais ou menos infinito. Certo? Isso aí a gente não fez, mas deixem nos comentários se vocês quiserem que a gente faça algo nesse sentido. Eu posso pensar nessa implementação também, certo? Mas vocês também podem pensar por conta própria, certo? Tentar fazer essa implementação. Vocês podem pegar o repositório aqui desse projeto que está lá no GitHub, fazer um fork, fazer um clone e tentar vocês mesmos fazer essa implementação. Acho que vai ser um exercício bem interessante, certo? E qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Meus contatos aí também estão na descrição do vídeo, certo? Assim como as notas de aula e o GitHub aqui desse projeto. É isso, até a próxima e obrigado pela visita.